partindo do quadro de Taufner, mais uma vez repetindo, estruturado, reelaborado com base nos pressupostos de Markowski, vejamos um exemplo, a fim de que nós problematizemos um pouco mais. Temos aqui uma resenha crítica produzida por uma aluna de turma de 6º ano do ensino fundamental. Vejamos como ela estrutura esse texto. Cuidado, garoto apaixonado. Tony Brandão. Tony Brandão é o autor da obra da qual ela produziu a sua resenha. Conta a história de um menino apaixonado chamado Tui, que é obcecado por uma menina. Seu amigo também está gostando dela e pede ajuda para ele. Ele estava ficando com ciúme dela. Eles participam de um coral juntos e isso deixa Tui muito louco. Eles também fazem uma peça de teatro onde Camila, a menina que Tui gosta, é Julieta e o Alê, amigo de Tui, é o Romeu. Essa história é para adolescentes e crianças que estão descobrindo o amor. E fique esperto se quiser saber o fim do livro, leia o livro. Lembrando, mais uma vez, é uma resenha crítica elaborada por uma aluna do 6º ano do ensino fundamental. O que se percebe quando nós fazemos uma análise desse texto é haver no mesmo um processo de amadurecimento já para a produção escrita. Mais uma vez, uma aluna de 6º ano do ensino fundamental. Possivelmente nesta turma, os alunos foram convidados a escolher um livro na biblioteca com o qual se identificasse pela capa ou por qualquer outro pretexto ou por qualquer outra iniciativa, a fim de que pudessem realizar em sala a resenha crítica do livro que escolheram. Essa produção escrita tem sempre o objetivo, quando falamos de resenha, tem sempre o objetivo de apresentar um entendimento sobre a obra, resumir algumas partes relevantes da obra e atrair novos leitores para a mesma. E foi o que esta aluna fez. Ela dá uma indicação, ela traz uma indicação, ela mobiliza e faz com que outras pessoas tenham interesse pela leitura da obra. E ela ainda emite um aviso, Se quiser saber o fim da história, leia o livro. Então ela não dá spoiler, Ela motiva a pessoa à leitura para que a pessoa assim descubra sozinha, por si própria, o final da história. Considerando que os alunos que produziram uma resenha crítica como essa tenham apenas 6 anos de escolaridade, nós estamos falando do 6º ano do ensino fundamental, o que se pode afirmar é que a produção textual, quando realizada com base nos gêneros textuais, ela tem uma dimensão maior, ela alcança uma dimensão maior. Os alunos, eles terão o compromisso e eles têm o compromisso de demonstrar o conhecimento adquirido a partir daquela leitura e realizar uma tarefa de interação social com os colegas de turma. Então, a partir do momento que ela demonstra que leu, que ela gostou da leitura, ela também está interagindo com os demais colegas e assim todos os alunos da turma participarão dessa interação social uns com os outros. Do ponto de vista, quando a gente parte para o domínio da língua escrita, nós percebemos também na análise do texto que houve sim a assimilação de regras de concordância, de regência, de acentuação, de pontuação. Então, todo esse processo ele também acontece, mesmo que não em total abrangência, visto que a gente precisa considerar o tempo de escolaridade desse sujeito, até onde ele estudou, as informações que lhe são passadas, mas ainda assim esses aspectos são percebidos a partir da escrita desse texto e da análise que fazemos sobre o mesmo. Partimos desse modo, quando a gente, dizendo isso, nós partimos do pressuposto de que quando os alunos leem com estímulos significativos ao seu cotidiano, ao seu contexto, a leitura e a escrita se tornam, mais uma vez, atividades prazerosas
e não atividades para o simples retorno do que se pede, para o simples retorno de notas escolares, para o simples retorno de avaliações. Então, nós temos também nos parâmetros curriculares nacionais, os PCN, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, uma fundamentação teórica e uma proposta pedagógica no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa que não contempla mais essa metodologia tão tradicional, essa concepção tão tradicional dos esquemas de estruturas textuais. Então, os próprios PCNs já dão a ideia de uma nova perspectiva acerca do ensino de língua paterna. O ensino, a língua materna tem pai e tem mãe, né? Mas nós estamos dizendo aqui o ensino de língua materna. Então, eles já trazem esse direcionamento que essa perspectiva tão tradicional, ela não faz mais parte desse processo. Ela precisa ser renovada, ser repensada. Então, os PCN, eles adotaram uma perspectiva de que a escola deve incorporar em sua prática os gêneros textuais e não mais trazer aquela estrutura tão arcaica ainda de narração, descrição, dissertação. Nós estamos em um contexto em que esses gêneros discursivos, eles ganham uma nova forma o tempo todo. Eles assumem uma nova característica, uma nova personalidade pelo contexto, pelo tempo em que vivemos. E são, em muitas vezes, gêneros discursivos híbridos. Então, essa perspectiva ainda muito tradicional, ainda muito reducionista, não contempla mais os novos tempos, não contempla mais a produção discursiva na qual nós estamos inseridos. Então, o que os PCN trazem como direcionamento é que essas práticas textuais, elas agora precisam dialogar com a vida social dos nossos educandos. Assim, o trabalho com gêneros presentes na sociedade trazem essa oportunidade de tornar as nossas aulas mais interessantes, de proporcionar aos nossos alunos a competência textual para as relações nas diversas esferas de comunicação, na comunicação humana de maneira geral. Então, essa é a nova perspectiva. Então, os documentos oficiais, eles já nos alertam para essa necessidade, para essa urgência. Então, os PCNs, eles foram estruturados segundo uma perspectiva agora socio-interacionista, que atribui à linguagem, à interação, o papel de instrumentos essenciais no construto de um conhecimento e também na contribuição para a formação dos indivíduos. As ideias apresentadas nesse documento oficial, de maneira mais especial, nos PCN, também dialogam com os pressupostos da teoria bakhtiniana e tem como parâmetro ambos a linguagem enquanto construção de conhecimento, enquanto elemento de transformação da atividade humana e no mundo. O teórico Lev Vygotsky, ele construiu o conhecimento de socio-interacionismo na psicologia e em sua obra, Vygotsky defende que o ser humano é o resultado da interação com o meio em que vive. Outro teórico, Bakhtin, filósofo da linguagem, ele também se utilizou deste contexto, só que agora aplicando-o na linguagem e defendendo que não se pode entender, em hipótese alguma, a língua de maneira isolada. É preciso que a entendamos e consideremos o contexto de fala dos sujeitos, bem como a relação do falante com o ouvinte e vice-versa, momento histórico, momento cronológico, contexto cultural, contexto social. Então, todas essas relações precisam ser consideradas não como fatores isolados, mas como fatores que contribuem para que a gente entenda esse contexto, os diferentes contextos de produção de fala.
Na mesma linha, em trecho retirado da obra A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire indica quão é importante esse processo de significação dos sujeitos com o mundo, consigo mesmo e nas relações com o outro. E ele compartilha as suas próprias experiências quando ele fala desse processo. E eu trago um trecho para compartilhar convosco em que ele se coloca, em que ele relembra, rememoriza esses momentos para justificar o quão esse processo é importante. Mas importante dizer, a leitura do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade no menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que mais fui ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerências ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do meu mundo particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos, o meu giz. O meu giz, desculpa, gente, Paulo Freire, que me perdoe, o meu giz. Então, Paulo Freire nos chama a atenção que nós sempre vamos do mundo à palavra e da palavra ao mundo. Então, as nossas experiências iniciais contribuirão para esse nosso processo na escola, mas nós sempre faremos o caminho inverso também. É sempre um caminhar constante entre esses dois universos, entre esses dois contextos. Nessa perspectiva ainda, a língua é um sistema que possibilita aos sujeitos significar o seu mundo, significar a sua realidade, comunicar ideias e assim compreender de maneira mais ampla outras formas outras de representação da sociedade na qual ele está inserido, na qual ele faz parte, da qual ele faz parte. Assim sendo, nós entendemos que os tipos textuais sempre estarão presentes dentro dos gêneros textuais. Para produzir um anúncio, por exemplo, descreveremos algum produto, algum objeto. Olha aí essa natureza híbrida que os gêneros discursivos e os gêneros textuais trazem, não trazendo uma estrutura, características de apenas uma tipologia, um tipo textual, mas migrando, misturando, dialogando com características de vários gêneros, vários tipos. Logo, quando nós trazemos esse exemplo, dizemos que a descrição estará também presente num texto de anúncio, seja esse texto de anúncio escrito ou produzido oralmente. Para ilustrar ainda mais essa prerrogativa, nós trazemos também um quadro elaborado por Dawes, Noverhas e Shirley. Me desculpe se a pronúncia correta não é essa, fiquei em dúvida, não queria nem pronunciar, mas tudo bem. E esse quadro, ele traz uma proposta de integração de tipos textuais na produção de gêneros discursivos, orais e escritos. Então, nós temos aqui, por exemplo, domínios sociais de comunicação. E aí nós temos cultura literária ficcional, temos documentação e memorização de ações humanas, discussão de problemas sociais controversos, instruções e prescrições. E para o primeiro, quando nós falamos de cultura literária ficcional, nós temos aí como capacidades de linguagens dominantes o ato de narrar. E aí, quais são os exemplos de gêneros orais e escritos que podem ser trabalhados nessa perspectiva?
conto maravilhoso, fábula, lenda, narrativa de aventura, narrativa de ficção científica, narrativa de enigma, novela fantástica, conto parodiado. Então, são múltiplas as possibilidades. Para documentação e memorização, relatar. Relatar seria a capacidade de linguagem dominante nessa perspectiva. E quais seriam os exemplos de gêneros, sejam eles orais ou escritos? Relato de experiência vivida, relato de viagem, testemunho, currículo, notícia, reportagem, crônica esportiva, ensaio biográfico. Para a discussão de problemas sociais controversos, aí a capacidade que seria melhor adequada para este seria o ato de argumentar. E quais são os exemplos de gêneros orais escritos? Um texto de opinião, um diálogo argumentativo, carta de leitor, carta de reclamação, deliberação informal, um debate, o discurso de defesa, o discurso de acusação. Então, são várias as possibilidades também. Aqui são elencadas apenas algumas. Transmissão e construção de saberes. Expor seria uma perspectiva mais expositiva. Seminários, conferências, artigo ou verbete de enciclopédia, entrevista de especialista, tomada de notas, resumo de textos, relatórios, relato de experiência. Então, são algumas possibilidades. Instruções e prescrições, uma característica mais injuntiva, mais instrucional, de descrição. Instruções de montagem, receitas, regulamentos, regras de jogos, instruções de uso, instruções de qualquer tipo. Então, são textos que fazem parte do nosso cotidiano, são gêneros discursivos que fazem parte do nosso cotidiano e que poderiam ser introduzidos no trabalho desses aspectos tipológicos. Seriam muito bem introduzidos nas nossas aulas de português. Então, quando a gente fala sobre isso, nós também precisamos entender que nas diversas condições de uso dos gêneros textuais, vai haver também um contínuo dos gêneros, tanto na fala quanto na escrita. Esse contínuo faz com que uma situação intermediária representada por esses gêneros discursivos, representadas por esses gêneros textuais, sejam mistos, porque eles podem acontecer tanto de maneira escrita quanto de maneira oral. Pertencem tanto à fala quanto à escrita. Consonante a esses preceitos, o que nós podemos perceber é que o nosso aluno precisa, na escola, ter contato com diversos gêneros textuais com os quais ele se deparará ao longo da sua vida, no decorrer da sua vida. Posto que a leitura vai ser também mola essencial para que esse processo de escrita aconteça, é considerada como prática social. A leitura é uma prática social. E ela não pode ser entendida, concebida como uma atividade isolada, separada, estanque do contexto sócio-histórico desses sujeitos. Vamos avançando, chegando já aos nossos minutos finais. Fica evidente, portanto, o dever da escola em meio a tudo isso. E principalmente do professor em trabalhar, em instituir a leitura a partir dos diversos gêneros. Então é importante nós frisarmos aqui a importância também, a relevância do trabalho com as múltiplas linguagens, para que a gente enfatize a leitura tanto de textos verbais, como de textos imagéticos, de textos não verbais, que se dão por meio de recursos diversos. Antunes reforça que toda escrita responde a um propósito funcional qualquer. Isto é, possibilita a realização de alguma atividade sociocomunicativa entre as pessoas e está inevitavelmente em relação com os diversos, ou seja, intrínseca, em relação com os diversos contextos sociais em que essas pessoas atuam. Então, hoje, nós estudamos a dicotomia entre gênero e tipos, tipologias textuais. Trabalhamos também as perspectivas teóricas que apontam
o sucesso na aprendizagem da escrita por meio dos gêneros discursivos desses gêneros. Analisamos também a prática e os resultados da aplicação de maneira muito sucinta, de maneira muito breve, claro, a aplicação dos mesmos no ensino da língua materna. Nós passaremos alguns direcionamentos específicos para a turma de pedagogia. Neste momento, a turma que nos acompanha de modo mais especial é a turma de Umburatiba, Minas Gerais, e nós faremos isso. E na aula de número 3, veremos como trabalhar os conteúdos formais de língua portuguesa voltado para as séries iniciais do ensino fundamental. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, quem estiver nos acompanhando, nos assistindo, e nós encerramos esse nosso momento de hoje com um pequeno poema de Mário de Andrade, em que ele diz: a coisa. A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra. E o leitor entende uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Então pensemos sobre isso. De que maneira eu escrevo? Para quem eu escrevo? E com que gênero? Qual é o gênero mais adequado para que eu possa escrever? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Obrigada mais uma vez. Tchau, até mais.